Você consegue imaginar um homem tão poderoso que se recusou a aceitar a morte? Um homem que, para governar para sempre, decidiu construir um império inteiro debaixo da terra? Esta é a história de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, e da sua tumba, a maior e mais misteriosa já criada pela humanidade. Há mais de 2000 anos a China era uma terra dividida, rasgada por guerras entre reinos rivais. Foi então que surgiu um jovem líder chamado Qin. Com uma ambição de ferro e uma crueldade sem limites, ele conquistou todos os seus inimigos, um por um, batalha após batalha, sangue derramado sobre sangue. Ele finalmente unificou a China sob uma única bandeira e se declarou Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Ele tinha o poder absoluto, mas com esse poder cresceu um medo avassalador, o medo da morte. Para ele, um imperador não podia simplesmente desaparecer. Ele tinha que governar pela eternidade. Obcecado com a imortalidade, Qin Shi Huang ordenou que seus alquimistas criassem poções e elixires que pudessem enganar a morte. Ele bebeu misturas perigosas, incluindo compostos com mercúrio, acreditando que o metal líquido lhe daria vida eterna. Mal sabia ele que cada gole o aproximava ainda mais do fim. A ironia é que, na sua busca pela vida, ele estava, sem saber, assinando sua própria sentença de morte. Enquanto seus cientistas trabalhavam dia e noite, o imperador tomou uma decisão que mudaria a história para sempre. Se ele não pudesse viver para sempre neste mundo, ele viveria como um imperador no além. Ainda jovem, com apenas 13 anos, Qin ordenou o início da construção do seu mausoléu. Mas isso não seria apenas um túmulo. Seria uma cidade subterrânea completa, uma réplica do seu império, projetada para durar milênios. Durante quase 40 anos, um exército de mais de 700 mil trabalhadores, entre prisioneiros, artesãos e camponeses, foi forçado a trabalhar neste projeto monumental. Eles cavaram a terra, construíram palácios subterrâneos, câmaras secretas e corredores labirínticos. O complexo cresceu tanto que se tornou maior do que muitas cidades modernas, um verdadeiro mundo escondido sob o solo da China. E tudo era feito no mais absoluto segredo. Qualquer um que ousasse revelar os segredos da tumba era executado. O silêncio era a lei. Mas um imperador, mesmo no além, precisa de proteção. E Qin Shi Huang não queria guardas comuns. Ele queria um exército que nunca se cansasse, que nunca dormisse e que nunca morresse. Ele ordenou a criação de um exército eterno. Milhares dos melhores artesãos do império foram convocados para moldar um exército de terracota em tamanho real. Eles criaram generais com posturas imponentes, arqueiros ajoelhados prontos para atirar, cavaleiros montados em seus corcéis de guerra e soldados de infantaria em formação de batalha. O detalhe mais impressionante é que cada um dos mais de 8.000 soldados descobertos até hoje tem um rosto único, uma expressão diferente, como se fossem modelados a partir de guerreiros reais do exército de Qin. Suas armaduras, suas armas, seus penteados, tudo foi recriado com uma precisão impressionante. Este exército de barro não foi feito para marchar em batalha, mas para vigiar o sono eterno do seu imperador, em silêncio, por toda a eternidade. Eles ainda estão lá, de guarda, até hoje. No coração deste vasto complexo subterrâneo, encontra-se o maior segredo de todos, a Câmara Funerária Central, o túmulo do próprio imperador. Este local permanece selado, intocado pela humanidade moderna, mas textos antigos, escritos pelo historiador Sima Qian, nos dão uma descrição assustadora e grandiosa do que existe lá dentro. Segundo ele, o túmulo contém um mapa da China, com rios e mares representados por mercúrio líquido, fluindo constantemente através de mecanismos ocultos. O teto é uma réplica do céu noturno, decorado com pérolas e pedras preciosas que brilham como estrelas. E para proteger este santuário, foram instaladas armadilhas mortais, como bestas automáticas prontas para disparar flechas contra qualquer intruso que ousasse perturbar o descanso do imperador. E claro, tesouros incalculáveis acumulados durante a conquista de 6 reinos. Por muito tempo,
Isso foi considerado apenas uma lenda, mas pesquisas geofísicas modernas detectaram níveis anormalmente altos de mercúrio no solo exatamente acima da câmara central, sugerindo que as descrições antigas podem ser assustadoramente reais. O medo e o respeito mantiveram essa porta fechada. Ninguém até hoje teve a coragem de abri-la. No ano de 210 a.C., durante uma de suas viagens pelo Império, Qin Shi Huang finalmente encontrou o seu fim. A causa da sua morte? Provavelmente, o envenenamento lento e gradual causado pelos próprios elixires de mercúrio que ele bebia na esperança de viver para sempre. Sua morte foi mantida em segredo por seus conselheiros mais próximos, que temiam uma rebelião imediata. Eles chegaram a colocar peixe podre em sua carruagem para disfarçar o cheiro do corpo em decomposição durante a longa viagem de volta à capital. Pouco tempo depois de sua morte, o império que ele construiu com tanta brutalidade começou a desmoronar. Revoltas explodiram, e a dinastia Qin, que deveria durar 10.000 gerações, caiu em menos de 20 anos. Mas o seu império subterrâneo, sua tumba, essa permaneceu intacta, esquecida pelo tempo. Por mais de 2.000 anos, o maior segredo da China ficou enterrado, perdido na história, até que em 1974, um grupo de camponeses locais estava cavando um poço em busca de água durante uma seca. De repente, suas ferramentas atingiram algo duro. Curiosos, eles continuaram cavando e encontraram fragmentos de uma figura de barro. Depois, um ombro, uma cabeça. Eles não tinham ideia do que tinham encontrado. Sem saber, aqueles homens simples haviam tropeçado na ponta do iceberg, na descoberta arqueológica mais importante do século XX. Eles haviam redescoberto o exército que protege a maior tumba já construída pelo ser humano. Desde então, arqueólogos de todo o mundo têm trabalhado no local, revelando aos poucos a magnitude do projeto de Qin Shi Huang. Mas o que já foi descoberto é apenas uma pequena fração do que ainda permanece enterrado, esperando para contar sua história. O mausoléu de Qin Shi Huang é muito mais do que um túmulo. É um monumento ao poder absoluto, um retrato da ambição sem limites de um homem que conquistou um país, mas não conseguiu conquistar a si mesmo. É um reflexo do medo mais profundo e universal da humanidade, o medo da morte. E é a prova da obsessão humana pela eternidade, o desejo de deixar uma marca que o tempo não possa apagar. Mesmo 2 milênios após sua morte, o primeiro imperador ainda reina, não sobre a terra que ele unificou, mas sob ela, em um palácio silencioso, guardado por um exército que não respira. Sua história nos lembra que, no fim, mesmo os homens mais poderosos são apenas mortais, mas suas histórias, essas sim, podem se tornar eternas. Obrigado por assistir. Se você gostou desta viagem à China antiga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vamos desvendar juntos. Até a próxima!